O dente ciso é um dos problemas que mais incomodam as pessoas. É comum alguém reclamar de dores, principalmente na fase de crescimento dos dentes. Aqui no estúdio do DF acontece o cirurgião dentista, Dr. Marcos Labosser. Muito obrigado pela sua presença novamente aqui, Dr. Marcos. O senhor, da última vez, falou sobre dor de cabeça provocadas por problemas na mandíbula, né? Exatamente. Hoje nós vamos falar de siso. O siso também pode provocar dor de cabeça? Com certeza, Walter. É mesmo? O siso, na época que está nascendo, ele provoca dores e pode até causar dor de cabeça. É muito comum. Você sabe onde é que fica o siso? O doutor Marcos trouxe aqui um modelo para mostrar para a gente. Eu queria que os meninos mostrassem, nosso cinegrafista. Qual que você vai mostrar primeiro? É esse aqui? O ossalto superior, na verdade... Fica firmezinho assim para eles fecharem. O dente siso, ele é o terceiro molar. Então nós temos 2 molares e o terceiro molar que a gente chama de siso. É esse que o senhor está apontando? É esse que está apontando. Aqui nós temos... É o último lá atrás, doutor? É o último lá atrás, que a gente tem o primeiro molar, que é o dente grande, o segundo molar, que é o dente grande também. E o terceiro molar, ele nasce depois do segundo, numa fase mais de adolescência, em que ele pode nascer e romper naturalmente ou ficar retido. Tanto na mandíbula... Tanto na maxila, que é na região superior, quanto na mandíbula, que é na região inferior. No caso da mandíbula, ele fica até mais fácil de mostrar que nós temos 2 molares, né, grandes, e um terceiro molar, que é o que a gente chama normalmente de siso. Todos lá atrás? Todos sempre ficam lá atrás. Os últimos? Os últimos. Em que idade nasce o siso? Normalmente, os sisos, eles têm uma época de erupção na fase de adolescência e juventude, que pode variar de 18 até 16, 18, até 23 anos. Por isso que são chamados dentes do juízo? Popularmente existe esse nome, siso, dente do juízo, principalmente por causa da faixa etária com que ele nasce. Temos uma pergunta de telespectador, doutor Marcos, nós pegamos aí na rua, por favor. Qual o período adequado para extrair ele, ou se ele sai naturalmente? Ótimo, é a boa pergunta dele. Atualmente, Oteno, com a presença das pessoas jovens não terem perda de dentes, os sisos ficam sem espaço para nascer. Com o fato de ficar sem espaço para nascer, acaba que eles ficam retidos. E esses dentes retidos têm que ser extraídos. E eles precisam sempre ser extraídos ou em alguns casos não? Ótima pergunta. Normalmente, os sisos, quando estão retidos, a gente indica a extração. Quando ele nasce em perfeito posicionamento e consegue ocluir, ou seja, consegue morder com o seu superior, ou inferior com o superior, corretamente, a gente mantém o siso. Agora, existem situações onde o siso nasce perfeitamente, mas por falta de condição de acesso de higiene, ele pode criar cárie, processos infecciosos, que acaba a gente indicando a extração deles também por esse motivo. Tem pessoas que têm os sisos lá oclusos, que não nascem, ficam lá? Esses casos são os casos mais complicados, onde a gente tem que ter uma atenção maior. Porque esses dentes que ficam retidos, que não nascem, eles foram formados, mas eles não nasceram. Esses dentes, eles normalmente devem ser extraídos. Em qualquer dente, seja o siso, seja qualquer um outro. Porque esses podem ser fatores de causais de cistos, de provavelmente problemas maiores do que o fato só de estar retido ou não. Doutor Marcos, mais uma pergunta de telespectador? Eu quero saber se todas as pessoas nascem acidente, né? Essa é uma pergunta muito comum para os mais antigos, porque antigamente perdia-se dentes. E aí, com o nascimento do siso, esses dentes eram empurrados e um dente de siso nascia naturalmente. Era raro ficar retido. Então, é comum os meus pacientes falarem, mas minha avó nunca falou de tirar siso, meus pais nunca comentaram de tirar siso, e agora tem que tirar o siso. Antes não tinha o siso? Não, na verdade o siso sempre existiu, ou seja, o terceiro molar sempre existiu. O que acontece é que hoje as pessoas perdem menos dentes e falta espaço para o siso nascer. Vamos lá na rodoviária do Plano agora com a nossa repórter Carolina Augusta. Eu sempre uso a Carol como exemplo, né, Carol? Mas hoje não é doença não, Carol, hoje é siso. Quantos sisos você tem, já sabe? Olha, Valteno, eu tive uma coleção de sisos. Eu não tinha só 4, não. Eu tive 5 sisos para arrancar. E isso realmente estava afetando a minha arcada dentária. E eu tive, inclusive, que usar aparelho. Eu acho que muita gente, né, doutor, precisa justamente arrancar os sisos por falta de espaço.
realmente na arcada. Eu gostaria de saber se existiria uma outra opção, em vez de arrancar esses sisos e se arrancar uns outros dentes. É possível ter 5? Você viu só 4? Normalmente nós temos até o terceiro molar, mas existem pessoas que têm dentes supranumerários, que pode ter como se fosse o quarto molar ou um outro incisivo, né, que a gente chama de supranumerário. Normalmente as pessoas chamam de siso, mas o termo correto seria supranumerário. Agora, respondendo a pergunta dela, existem casos quando o dente siso ou terceiro molar nasce em perfeito condicionamento de posição de anatomia, a gente pode utilizá-lo até em situações onde a pessoa tem um dente com um canal ruim, um dente ruim com problemas, e usando aparelho, puxar o siso para uma posição melhor. Existem casos, e muitos casos, onde a gente aproveita o siso nessas situações. André, você tinha perguntado aí se quando o siso está nascendo, como é que é mesmo? Se tem como aproveitar. O que a gente faz quando o siso está nascendo? Se a gente toma algum remédio, se deixa... Boa colocação. Quando o siso nasce, a pessoa normalmente sente dor na região posterior da mandíbula. E ele pode nascer parcialmente ou completamente. Quando nasce parcialmente, existe um resto de gengiva que tampa uma parte desse siso. E 2 problemas podem acontecer. Um, inflamatório, porque a região da gengiva, a pessoa não consegue escovar ali naquela região direito. Então, vive inflamando. É uma doença que chama de pericoronarite, uma inflamação nessa pele ao redor do dente. O outro problema é que, às vezes, o superior ou o inferior fica mordendo aquela carnezinha lá que fica por cima do dente. Então, isso provoca muitas dores. Principalmente nos adolescentes pré-vestibulandos, é muito comum chegar com uma dor enorme, a gente vê, tá lá, os 2 sisos se mastigando, né? A gente fala dente do juízo, mas pelo visto tem gente aí que não tem muito juízo, né, nessa idade. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. O senhor tem dado sugestões. Doutor Marcos pode voltar aqui para falar sobre dentaduras, que é uma coisa que muita gente ainda usa, mas que tem substituto. Não é isso mesmo? Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui. Até mais.